Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um RLCast, um podcast sem mimimi sobre restaurantes. Meu nome é Junichi Ueda e eu sou especialista em restaurantes. Eu sou Henrique Zanini, sou especialista em vendas e marketing e hoje o podcast a gente vai falar sobre liderança de impacto, como transformar a equipe do restaurante em um sucesso. Mas antes de a gente começar, como sempre, né, a gente vai iniciar agradecendo ao nosso parceiro, ao Aibu, que acredita no que a gente faz aqui, acredita no nosso potencial para vir falar, né, para donos de restaurantes sobre vendas, marketing e gestão. E, para quem não sabe, o Aibu é um aplicativo de marketplace que está nas cidades do interior. Então, se você está numa cidade do interior e quer começar a vender online e ainda não vende, ou se você já tem o Aibu aí na tua cidade, procura algum licenciado para se cadastrar e começar a fazer as vendas online, o Aibu te ajuda muito a aumentar as vendas que você faz aí no teu delivery. Juni, então vamos lá, vamos falar sobre liderança de impacto. Você está passando por esse processo agora lá no teu restaurante, né? No último podcast a gente falou um pouco sobre isso, sobre esse momento que você está vivendo de treinar pessoas. Eu sei que na mentoria também você está com outros donos de restaurante ensinando justamente essa etapa, né? Qual que é a importância de formar líderes para ter no restaurante? Acho que o principal ponto de você conseguir formar um bom líder é você ter tempo para fazer o que você tem que fazer. Na verdade, donos de restaurante que ficam envolvidos diretamente na operação não têm tempo de pensar no crescimento, nas estratégias e acabam negligenciando coisas que são para os donos ou para os CEOs ou para os diretores da empresa. Então, faz necessário a criação de novos líderes, né? A denominação ou a criação ou o treinamento de novos líderes para que você tenha tempo para fazer o papel do diretor da empresa, do dono do restaurante, né? Como você preferir chamar aí, para que você tenha tempo de pensar no futuro, no crescimento, em direcionar a equipe, etc. E essa é a minha grande busca aí, né? Esse momento que eu estou vivendo agora, sempre que cresce o grupo, eu preciso mais líderes e isso toma um bom tempo e muita dedicação para que consiga funcionar. A liderança, na verdade, você vai comprar o tempo delas para você ter mais tempo para se dedicar em outras coisas, né? Isso aí. Se você é um dono de restaurante que está nos ouvindo ou nos vendo agora e que se sente cansado, que se sente sobrecarregado, que acha que tudo é responsabilidade tua ou que tem falas do tipo se o dono não estiver aqui, o restaurante não funciona, se eu não estiver olhando, nada dá certo e tal, muito provavelmente você é uma pessoa que precisa primeiro mudar o teu pensamento para depois treinar alguém. Quem que a gente contrata primeiro? Porque tem vários cargos, né? Você pode contratar financeiro, pode contratar, sei lá, marketing, pode ser a pessoa lá do chefe que vai trabalhar lá dentro da cozinha. Qual que é o primeiro líder que eu tenho que formar? Cozinha, né? Cozinha? Sem sombra de dúvida, o líder da cozinha. A maioria dos donos de restaurante começa a empreitada do empreendedorismo porque gosta de cozinhar, né? Então, geralmente vem de uma vontade de cozinhar ou de socializar com as pessoas, mas na grande maioria eu vejo que as pessoas têm algum talento com a gastronomia e resolvem investir no restaurante achando que vão cozinhar, mas na verdade não vão, né? Vão ter que fazer gestão se quiserem crescer. E aí, por isso que, sem sombra de dúvida, o vital, né? O coração da empresa, o coração do restaurante é a cozinha. Então, o líder mais importante depois do dono é o da cozinha, sem sombra de dúvida. Porque é o que ocupa mais tempo do operacional do dono do restaurante, né? Porque geralmente eles começam nesse cargo e à noite, durante o dia eles trabalham na gestão e à noite vão estar na operação. É uma função que tem o maior impacto dentro do resultado de um restaurante. Sem sombra de dúvida, é a do chefe de cozinha ou do líder da cozinha, né? Da pessoa que é responsável pela cozinha, porque o resultado dessa empresa é diretamente impactado pelo trabalho desse líder. Né? Mas e aí quando a pessoa decide, então, que ela quer fazer isso, você acha que tem que trazer de fora ou começar a olhar para dentro do restaurante se tem alguém que está na cozinha, que tem potencial? Como é que você faz isso? Você já, quando contrata as pessoas, ela já entra no cargo, por exemplo, de auxiliar e elas vão passando por processos, né, até chegar à liderança? Já tem isso bem definido e mapeado? Sim. Hoje eu entendo diferente, sabe? No começo eu achava que eu precisava pegar as pessoas e contratar de fora o talento para trazer para dentro da minha empresa, né? Depois eu aprendi que às vezes o caminho é mais fácil você treinar a pessoa para que ela assuma essa função. Eu acho que pode funcionar contratar alguém de fora, mas que é muito mais duradouro e longevo se você
treinar alguém de dentro para aquela função. É óbvio que para você conseguir fazer isso, você precisa ter uma visão muito clara do que essa pessoa precisa fazer, né, para conseguir passar para ela isso, mas sem sombra de dúvida o melhor caminho é pegar pessoas que já são da tua equipe e direcionar para esses postos de trabalho, porque por evoluir dentro da empresa elas vivenciaram muito mais as coisas e sabem muito mais o que um auxiliar sente, o que um supervisor sente, o que um cozinheiro sente. Então é mais fácil de você conseguir engajar a equipe tendo um líder desse perfil. Muito mais fácil, sem sombra de dúvida. Mas aí dentro lá da... A gente está falando de cozinha, mas acredito que se aplica para tudo, né? Você tem cargos que a pessoa vai subindo degraus até chegar lá ou do nada ela vira líder? Não. Tem que merecer, tem que ter conhecimento e principalmente entender do conceito da empresa, né? Então, na minha empresa, a estrutura que eu tenho contratar auxiliares, né? Então a gente tem os líderes que são os meus pilares que eu falo, então eles entendem que a função deles é manter a cozinha dentro do padrão e absorver, me ajudar a fazer com que a gente sofra menos com a rotatividade. Então a gente está sempre anunciando vagas para auxiliares, não para cozinheiros ou chefes de cozinha, porque a gente já conseguiu estabelecer pessoas de confiança para isso que não saem, né? Que gostam de estar ali, que se identificam com a empresa. Então, a gente começa contratando auxiliar de cozinha, depois esse auxiliar pode virar cozinheiro, depois o cozinheiro ele pode virar líder do setor dele, da praça dele na cozinha, depois ele pode virar chefe de cozinha, de chefe de cozinha ele pode virar cargo de confiança ou chefe executivo, que vai circular entre todas as cozinhas para me ajudar. Depois ele pode passar a ser sócio ou membro do comitê gestor também, né? Então tem uma escalada aí em vários níveis e todos eles a gente tem um diagrama de funções que chama, que diz bem certinho o caminho de tudo que você precisa aprender para sair de um cargo e chegar no outro. E isso fica muito claro também que não está atrelado a tempo de casa, mas assim a habilidade, né, e o conhecimento que a pessoa demonstra. Quando você começa a me falar isso, eu já começo a pensar assim que vai dar muito trabalho. É óbvio que você está há 10 anos já com o restaurante, 11 anos, foi uma caminhada até chegar nesses processos 10 anos, e construir tudo isso, né? Mas como que hoje, por exemplo, se eu estou sozinho na operação do meu restaurante e eu decidi que eu entendo a importância de um líder, entendi que eu preciso trazer alguém, vem várias objeções, como pagamento, salário mais alto, enfim, a gente pode falar disso depois. Mas qual que é o primeiro passo? O que eu tenho que fazer? Cara, tomei a decisão, quero contratar um líder, o que eu tenho que fazer? Porque você tem esse monte de coisa, né? Eu não tenho ainda. Precisa fazer tudo isso ou não? O primeiro passo é entender, né? Você, como dono da empresa, entender que o líder, ele não é uma denominação, é uma atitude, né? Então, você pode ter um auxiliar com perfil de liderança, né? O que eu digo quando você precisa procurar líderes? Você precisa procurar pessoas que consigam executar o que precisa ser feito. Né? Então, você pode conduzir um auxiliar a ser líder daquela pequena praça que ele tem ali para te dar o tempo para te aumentar o tempo. Né? Então, vamos explicar melhor isso, talvez não consegui colocar da maneira correta. Se você é um dono de restaurante que fica envolvido na operação cozinhando, por exemplo, né? Você precisa contratar um ajudante e fazer ele microgerenciar o mise en place ou a preparação das coisas para você poder chegar só na hora de cozinhar. Isso já vai te dar algumas horas, né? Esse conceito de acrescentar mais horas no teu dia. Então, o primeiro passo é pegar as pessoas que você já tem e não querer promover um líder, mas delegar responsabilidades para que elas executem as coisas dentro da tua cozinha, não da forma como você faria, mas alcançando o mesmo resultado que você alcançaria. São coisas bem diferentes, né? Fazer da forma que você faz é muito difícil você conseguir convencer as pessoas a fazerem. O lance é convencer as pessoas a chegarem no mesmo resultado, respeitando a forma como elas fazem. E isso vai fazer com que você consiga engajar mais. Então, o primeiro passo, voltando lá atrás na tua pergunta, é mostre para as pessoas como chegar no resultado que você quer e delegue essa responsabilidade de chegar nesse resultado que você precisa. Ela não precisa ter um nome de gerente, ela não precisa ter um nome de chefe de cozinha, ela não precisa uma faculdade de gastronomia, você não precisa ter 500 mil cargos lá dentro da cozinha, vários níveis, como eu já tenho depois de 10 anos. O que você precisa é ter pessoas de confiança do teu lado que consigam alcançar o resultado que você alcança sozinho, junto contigo. Né? De preferência até sem você. Eu ia simplificar a tua resposta exatamente do que você falou por último agora. A primeira coisa que você precisa é ter confiança. Ter confiança. Porque a gente vê muito, né, dono de restaurante que não consegue delegar para outras pessoas
primeiro, porque não confia, e segundo, porque não acredita que a pessoa vai fazer como ela faz. E foi exatamente o que você falou, não é como você faz, é como precisa que seja feito. O resultado. Né? O resultado que vai chegar. E eu adiciono um terceiro fator aí que eu tenho visto muito nas mentorias e nas nossas viagens aí dando aula, né, Henrique? Para quem não sabe, eu e o Henrique temos uma parceria em um treinamento que a gente chama Restaurante Lucrativo, por coincidência ou não, né? O nome do nosso podcast. Mas a gente roda aí o estado de Santa Catarina, principalmente em alguns lugares do Brasil também, ensinando donos de restaurante a gerir os seus negócios. Então já passaram vários alunos aí, eu faço mentorias também, no 1 a 1 aí, explicando para donos de restaurante. E o terceiro fator que eu quero incluir nessa lista que você colocou é o ego, cara. Às vezes eu acho que tem muitos líderes, donos de restaurante, que por ego, né, querem dizer que quando a receita dá certo é mérito deles e que quando dá errado a culpa é do cozinheiro que está lá, coitado, para ajudar o cara, né? Uhum. Então, esse é o fator que eu acho que mais derruba essa construção de líderes, que é o ego não deixa você reconhecer o resultado ou o mérito que as outras pessoas têm, né? Porque, ora, eu sou o grande chefe, como que um auxiliar consegue fazer melhor do que eu, né? Se der certo, foi eu que ensinei. Se der errado, a culpa é dele, não é minha, né? Então, o ego é um perigo nessa hora, e muito grande. Inclusive, estou lendo um livro que fala sobre isso também. Uma forma simples que eu percebo é escrever, talvez, as principais tarefas que você consegue delegar sem ter tanta preocupação e começar por elas. Na verdade, assim, ó, quando a gente fala em escrever, tem muita gente que leva muito ao pé da letra. E daí burocratiza demais, né? E aí tudo que é muito burocrático é chato, né? Então, assim, o cara quer escrever, tem que cortar tempero verde, né? Cortar cebolinha. O cara quer escrever qual faca, qual mão que usa, qual pote tem que colocar, qual pote tem que tirar. Isso, inconscientemente, está dizendo para o teu funcionário que ele não tem capacidade nenhuma de pensar. É ruim isso, né? Então, quando você fala escrever, acho que é importante deixar claro aqui, é mostrar o caminho, né? Sim. A gente já falou de Porta da Igreja, se você não assistiu o último podcast, assista, é uma lição muito importante, mas eu incentivo as minhas equipes e os líderes das minhas equipes e eu mesmo a fazer isso, que é uma reunião muito mágica que acontece em 10 minutos antes do começo do turno, que é reunir todo mundo antes de começar, na frente de um quadro branco, e dizer assim, o que precisamos fazer hoje? E deixar muito claro o que precisa ser feito do começo até o intervalo e na hora do serviço até o final, o que a gente precisa fazer para que todo mundo tenha essa clareza, né? Então, o escrever não é definir até com qual mão, é dizer, Henrique, hoje você vai moer carne, né? Jefferson, hoje você vai picar o tempero, eu vou limpar peixes, e assim distribuir as tarefas do dia, né? Então é simples, é um negócio muito simples, mas que acontece com muita frequência. Na minha equipe mesmo, antes da reunião mágica de 10 minutos antes de começar o trabalho, tinha muitos dias que eles estavam fazendo coisas que a gente já tinha o suficiente para fazer o serviço no dia e deixando de fazer coisas que a gente não tinha para iniciar o serviço, né? Por exemplo, nós usamos muitos crispes, né, para fazer alguns sushis. Lá na equipe, tô falando da equipe do Maimuk. Com frequência, tinha gente fazendo mais crisp, sendo que a gente já tinha o suficiente para começar o serviço e deixando de fazer um outro recheio de sushi que a gente não teria. Então, se o cara pedisse aquele sushi na primeira hora, a gente não teria que correr atrás e fazer por falta dessa reunião mágica que é o escrever, né? Definir o que precisa ser feito para o dia. Sim. Mas não só na base do eu acho, né? É realmente olhando o cardápio, olhando a cozinha, para não deixar escapar nada. É importante que você trouxe essa visão, porque senão o mimimi começa já nessa etapa, né? Mas quando eu que me referi a escrever mesmo, porque quando você começa a mapear os processos e você escreve o que determinada função faz, você já começa a ter documentos como o que você tem hoje, porque depois está mais fácil de elaborar, porque você sabe o que um estagiário, por exemplo, vai fazer, ou um aprendiz vai fazer, diferente do sushi man, que é, no teu caso, né, o do líder da cozinha, que vai fazer, porque você já tem as tarefas mais separadas, pré-definidas, né? Fica né? mais fácil, baseado naquilo que você faz, né? Sim. Quando eu me referi a escrever, foi realmente escrever nesse sentido de entender o que pode passar, não tão detalhado, né? Você vai, talvez, picar cebola, enfim, mas vai cortar os legumes, enfim, cada um tem os seus processos, fica mais fácil de entender, né? Sem dúvida. É que quando você começa sozinho, você tem que fazer tudo. Depois que você coloca alguém junto, você começa a dividir algumas funções com essa pessoa. Mas ao passar do tempo, quando vai crescendo, ao invés de dividir aquilo, você começa a
criar funções para a pessoa, e na verdade é o contrário, né? Eu percebo que o Henrique é auxiliar lá, tem habilidade para cortar cebola, eu vou deixando para o Henrique cortar cebola, porque ele tem mais habilidade com isso. Então, eu estou criando uma função baseada no Henrique, e isso não pode acontecer, você tem que dizer, eu preciso de um Henrique que execute essas funções aqui, entendeu? É diferente criar um cargo olhando para uma pessoa. Você precisa ter o cargo e procurar a pessoa para executar aquilo, né? Então, isso desbalanceia muito a equipe, porque daí, geralmente, um erro comum que acontece é que você pega alguém que confia e enche o cara de trabalho, e o cara que não vai também fica com menos trabalho. Daí, ao invés de deixar o cara que se dedica mais, que tem mais habilidade, melhor e ganhando mais, você penaliza ele com muito mais trabalho do que o que não vai bem. E aí o sentimento que cria é que o cara, um tá levando o outro nas costas e nivela por baixo. E daí o cara que se dedica muito cansa e diz assim, encheu o saco, eu faço e o cara não melhora e continua ali ganhando igual eu, né? Isso desmotiva muito, então é um desengajamento esse tipo de situação. E não só isso, né? Porque se às vezes o cara que é o bom, que faz a maioria das funções acaba saindo e leva a operação junto. Exatamente, né? exatamente. E isso vai dar um problemão depois. Exato. Claro que quem é melhor sempre vai ter mais atribuições e mais responsabilidades, mas tem que tomar cuidado para não desmotivar, né? Eu falo muito disso porque às vezes a gente pega conflitos de equipe, né, quando você vai liderar e acaba entregando errado as coisas, né? Vamos fazer uma analogia aqui. Pelo amor de Deus, não é uma analogia preconceituosa, é realmente uma analogia para ser fácil de agir. Usei essa analogia, inclusive, para explicar para um líder meu como lidar com conflito, para 2 líderes minhas como lidar com conflito. Semana passada a gente teve um conflito dentro de uma equipe, né? Onde 2 pessoas, a gente tem uma unidade, tem 2 cozinheiras, as 2 tiveram um conflito por besteira, cara, um problema que não existia, assim, tipo uma questão banal, começaram a discutir, não conseguiram resolver, não tiveram inteligência emocional para resolver aquilo, e a líder, na ânsia de acabar com a discussão, era uma sexta-feira de noite, deu uma folga para a pessoa que estava fazendo a confusão no sábado, e disse para ela, amanhã não venha trabalhar, vá para casa e pense no que você está fazendo, e depois você volta aqui na segunda-feira para a gente conversar. E veio validar comigo essa decisão depois. Óbvio que eu não ia desmandar, né? O que ela acabou fazendo. Mas o que eu expliquei para ela? Quando acontece um conflito assim, você tem que cuidar, porque agora eu vou fazer a analogia. Quando você tem um cachorrinho filhote lá na tua casa, né? Você quer ensinar ele a fazer alguma tarefa, sentar, deitar, rolar. Qual que é o manual para ensinar um cachorrinho a fazer o que você precisa, o que você quer que ele faça? Você manda ele sentar, ele não senta, você não dá nada. Quando ele senta, você dá um prêmio para ele. Manda ele sentar, não dá nada. Quando ele senta, você dá um prêmio para ele. Então, você sempre premia o que executa a tarefa da maneira correta. Isso ensina ele inconscientemente que toda vez que eu sentar no comando, eu estou fazendo uma coisa certa, eu vou ganhar o meu prêmio, né? A analogia não é muito diferente para quando você quer mostrar para um colaborador qual que é o caminho correto, né? Nesse caso, o que minha líder fez foi dar o biscoito para o cachorrinho que não estava fazendo a coisa certa. Sem preconceito, apenas deu o prêmio para a pessoa que não executou o que deveria ser feito. O que ela fez com isso? Ela penalizou a pessoa que estava fazendo certo na discussão e ainda teve que trabalhar sozinha no sábado porque a outra que estava fazendo confusão ganhou uma folga, né? Totalmente errado. A gente premiou a pessoa errada. Isso desmotiva muito a pessoa que está fazendo certo. Isso faz com que, se a gente errar assim várias vezes, nivele por baixo. Então, é um exemplo muito simples de algo que acontece todo dia nas cozinhas, né? E nas empresas, nos restaurantes, por aí. Então, a gente tem que cuidar muito para ter as pessoas certas junto conosco e não dar o prêmio para a pessoa que não merece o prêmio só para fugir do problema. O problema a gente resolve, prêmio a gente dá para quem é bom. Sim. Gravem isso, gente. Gravem isso, porque é uma virada de chave que eu demorei, apesar de super simples, para interiorizar isso para mim. Sim. Demorou muito. E como que você reconhece os potenciais líderes? Hoje são 5 pessoas que trabalham com você, né? Subiu um pouco já, né? A gente tem um para cada cozinha, então temos vaca amarela, 2 maimuques e o café, são 4, e mais os administrativos, né? Já tem uma galera maior aí. Tem um no financeiro, um no compras, 4 nas cozinhas, são 6. Financeiro, compras... Comercial. E o comercial. E marketing comercial. 7 pessoas na liderança, né? Que já estão aí comigo já faz um bom tempo. E como que você reconhece eles? Como que... Tipo, cara, esse cara aqui tem potencial para virar líder.
É assim, ó, você tem que deixar claro para as pessoas onde que a tua empresa está indo, certo? Então, qual que é a porta da igreja? A gente falou sobre isso. Se você não entendeu o que é a porta da igreja, a gente falou sobre mostrar para onde que você quer levar a tua empresa, qual que é o objetivo da empresa. Então, primeiro ponto, a pessoa se identifica para onde a empresa está indo, ela quer fazer parte desse futuro que eu estou projetando para a empresa. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, ela gosta de estar dentro do ecossistema do Grupo Maimuk? Sim ou não, né? Vínhamos falando disso antes de chegar aqui. Eu estou lendo um livro que me deu uma sacada muito boa, que é o seguinte, né? Você precisa que as pessoas que estejam na tua equipe queiram ir para o destino que você está levando a tua empresa. Mas elas não podem estar lá só pelo destino. Porque pode ser que no meio do caminho você descubra que aquele destino que você traçou não é o melhor destino, né? E você precisa ir para um outro rumo. Se você tiver lá pessoas dentro da tua equipe que só estão nela pelo destino, você vai perder se você tiver que mudar de rumo, porque você vai desmotivar elas. Então, isso eu acrescentei aí na minha forma de ver depois de ler esse livro, que ele diz o seguinte, você precisa dentro do teu barco pessoas que não estejam preocupadas só com o destino, mas com estar na companhia dos marinheiros, né? Então, fazendo uma analogia com o barco, primeiro eu procuro pessoas que gostem dos marinheiros e do barco que a gente tem, e que se identifiquem com o destino. Esse é o ponto. Eu identifico pessoas por isso. Porque as qualidades e essa vontade interna de crescer, a gente não tem como treinar. Ou a pessoa tem ou não tem. Mas a habilidade a gente pode treinar. Eu posso ensinar você a cozinhar. Posso te ensinar a fazer um sushi. Posso te ensinar a controlar um CMV. Mas eu não posso te ensinar vontade de crescer, garra, né? Ter inteligência emocional. Então, eu contrato a pessoa e o perfil dela e treino as habilidades que ela precisa para chegar no nível. Entendeu? Mas liderança é para pessoas, né? A pessoa, pessoas. Ela vai liderar outras pessoas. Sem dúvida. E como que você identifica? Porque tem pessoas que têm esse tesão, né? Essa vontade de crescer, gosta de estar ali e tal, mas o cara gosta de estar lá dentro da cozinha cortando peixe. É Sim. isso, ele gosta de chegar lá, fazer o serviço dele e ir embora. Ele não gosta de ter que passar a tarefa para outras pessoas ou até cuidar do que outras pessoas estão fazendo. Ou, tipo, cara, eu não me sinto bem, né, tendo que mandar. Tem muita gente que entende, né, que a liderança é mandar alguém fazer alguma coisa. Tem essa dificuldade. Ou ter responsabilidade sobre o que outras pessoas estão fazendo também. Porque né? a gente já viu muito disso, é muito comum, né? Às vezes você vai lá e promove o cara líder, só que acaba que vira uma zona depois, e o próprio cara, que era muito bom naquilo que ele fazia, acaba se perdendo, né? Porque ele é muito bom tecnicamente, mas não é muito bom com pessoas. Então, sem dúvida. Tem alguma característica assim que você percebe, tipo, cara, esse cara que tem essa característica que eu preciso para ele se dar bem com outras pessoas no sentido de liderança? Com certeza, cara. A primeira coisa que eu olho é se ele tem interesse no que eu faço como líder. Né? Pessoas que são questionadoras, que observam, que perguntam, Júnior, por que você fez assim? Júnior, por que é assim? Que questionam as coisas são pessoas que têm perfil para liderança. Porque elas não estão lá executando sem entender o que estão executando. Elas querem saber o porquê que elas estão executando. Então tem muito daquilo, né? Por que você segura teu caderno assim, Henrique? Ah, porque me ensinaram assim. Mas por quê, cara? Não, porque eu aprendi assim, é assim e faz 20 anos que é assim e vai continuar sendo assim. Esse perfil não é bom, né? Por que você enrola o sushi assim? Ah, porque o cara que me ensinou me disse que era assim. Mas e onde que impacta você enrolar o sushi assim? Ele só está executando, ele é executor, né? Ele está executando, ele não pensa, ele é um executor. Né? O primeiro detalhe que eu olho é, eu digo, Henrique, esse sushi não está bonito, cara. Por quê, Junti? O que você quer aqui? Como que eu faço para fazer melhor? Por que é assim? Né? Se eu enrolar assim, o que acontece? Se eu enrolar assim, onde é que fica? Então, pessoas que têm esse perfil curioso, né? Que querem entender o porquê que estão fazendo as coisas, esses estão olhando para frente, eles querem saber onde que impacta o trabalho deles. E pessoas que gostam de saber que podem impactar o futuro e as ações da empresa, tem esse perfil de ter o tesão que a gente fala, né? De engajar ali e dizer, não, eu curto estar no meio desses marinheiros. Né? Eu vejo hoje, dentro do comitê gestor, a gente tem uma reunião semana sim, semana não, né? Cada 15 dias, mais ou menos, uma reunião que eu reúno esses 7, 8, que fazem 8 comigo, né? E a gente senta e discute abertamente números, tudo da empresa. E, cara, dá para ver o brilho no olho deles, assim, porque achar muito massa saber o que está acontecendo, por participar daquilo, por ter um voto, né? Pô, é muito legal. Então, tem que ter esse brilho no olho, essa curiosidade, essa vontade de saber por que as coisas são assim, onde é que impacta e tal, faz muita diferença.
E no episódio anterior a gente falou sobre planejamento, né? Sim. A gente já falou algumas coisas que a gente vai falar hoje, mas a gente vai se aprofundar um pouco mais. Como que você elabora estratégias e programas de treinamentos para a liderança? No sentido de, vou formar líderes, né? Ainda não tenho líderes, mas você vai ter que treinar essas pessoas. Você falou que no começo, né, você vai passando funções, sem falar para a pessoa que ela tem o cargo, mas ela já vai começando a ter algumas tarefas, enfim. Mas aí, como que você faz, qual é o momento, né, para chegar e falar, cara, agora você é líder? Porque pode ser algo que depois o funcionário vai reclamar também, o colaborador, que, cara, me passaram um monte de tarefa, eu tenho as funções, mas não tenho a autoridade. Ninguém chegou aqui e falou, ó, você é o líder. E isso pode gerar um monte de problema também, né? Então, chega algum momento, você vai ter que chegar lá e falar, cara, agora você é líder, você vai apresentar para a equipe que aquela pessoa é responsável, Sim. mas antes ela vai ter que passar por um programa de treinamento, né? Então, quais estratégias que você usa para treinar essas pessoas? Primeiro, eu meço, como eu falei, vou dando algumas funções a mais para medir se a pessoa vai ou não, porque, por exemplo, eu já pedi para pessoas, Henrique, então a partir de agora eu vou te deixar responsável por conferir se as geladeiras estão fechadas no final da noite antes de sair daqui, porque às vezes acontece ficar aberta e tal. E eu olho a reação da pessoa, às vezes ela já reclama, né? Pô, não ganho nada a mais para ficar vendo essas geladeiras. Então já é uma pessoa que está ali por dinheiro, não por responsabilidade. Já não tem um perfil muito legal, né? Claro que a gente precisa ganhar dinheiro, mas o dinheiro faz parte do resultado que você entrega, né? É importante falar que a liderança ela vai exigir mais da pessoa do que um cargo normal, né? Infinitamente mais, né? Então eu começo a medir essas reações. Quando eu vejo que a pessoa ela realmente tem o perfil, ela tem esse tesão, ela tem vontade de ser líder, aí eu chamo ela e digo, eu acho que você está pronta e minha visão sobre você é que você execute essa e essa tarefa com esse objetivo, porque eu espero de você tal e tal postura e resposta, e eu quero saber se você vê isso também para você ou não. Porque aí você já pega aquele cara que diz assim, eu não quero isso para mim não é bom, entendeu? Mas eu não escondo, eu digo que você vai ter que lidar com problemas, você vai lidar com BO, vão te enxergar, vai ser muito mais difícil e tal, e dou oportunidade para a pessoa abraçar ou não ali, porque eu tento não perder um bom operacional. Eu já tive gente que falou para mim, Junti, eu quero ser auxiliar o resto da vida. Não quero me incomodar. Como auxiliar, chega às 11 horas, eu vou para casa e acabou, cara. Não fico preocupado, você não me liga ver se a geladeira tem coisa ou não tem. Isso que eu quero para mim, tá bom? Então você vai ser auxiliar. Não tem problema, pessoas que chegarem depois você virar líderes, não, né? Então, beleza. Então é por aí, sabe? Eu acho que é alinhamento mesmo antes. Sobre treinamento, que você falou qual que é o treinamento, é muito da necessidade, né? Então eu identifico onde que a pessoa precisa de mais ajuda e vai num a um. Mas eu não paro assim, digo, hoje treinamento de líderes. A gente não chegou nessa fase ainda de fazer treinamento para grupos grandes. Então é mais num a um mesmo, no aconselhamento, e a gente define os rumos que precisa tomar na reunião do comitê gestor, que dali com as tarefas distribuídas, se eles não se sentem seguros, eu vou dando suporte que precisa para executando tudo. Então é muito mais da necessidade do que propriamente de um programa de treinamento específico. Né? Mas aí como que você vê, por exemplo, nas mentorias que você dá? Eu imagino que tenha problemas assim internos, porque quando o cara que é dono do restaurante, né, ele vai falar, a pessoa recebe diferente do que quando alguém de fora vem falar. Você percebe muito isso nas mentorias? Tipo, quando você chega e fala, tipo, os caras, eles te escutam mais do que quando é o dono, e na visão de dono, né, que você tem, o que ele poderia fazer diferente para não ter que chegar nesse estágio? Na maioria das vezes, quando eu falo como consultor, as pessoas ouvem mais, porque o próprio dono já disse de alguma maneira que eu sei mais do que ele em algum aspecto, isso traz uma autoridade maior, então ele respeita, né? O dono, para que isso funcione como eu, dono, falando, eu preciso ter esse mesmo respeito, né? Essa autoridade que o dono do restaurante construiu para mim como consultor com a minha equipe, né? Então, me ajuda muito eles decidirem. Por exemplo, eu não tenho uma sala fechada. Eu decido as coisas no meio. Eu pego meu notebook, sento no salão de uma das lojas e trabalho ali. Então, eles me escutam ouvir telefone, atender telefone, eles me escutam resolver problemas, eles me escutam conversar com outros colaboradores, tomar decisões, porque eu sou muito defensor de que o ambiente transforma, sabe, Henrique? Então, cara, eu posso pegar um estagiário e mandar ele assistir 10 horas de YouTube na casa dele lá e vir trabalhar. Ele vai aprender alguma coisa. Mas o ambiente transforma muito, né? O cara, ele pode estar ali, cara, lavando uma louça, mas se ele escutar eu conversando com o gerente sobre um problema,
isso vai transformar ele de alguma forma, porque ele vai tendo contato com a resolução dos problemas e com aquilo que ele vai, indiretamente, ele vai aprender alguma lição ali. Então, o ambiente vai moldando as pessoas. E aí você pode perceber que dali vão nascer novos interessados em subir na empresa, em crescer, porque o ambiente moldou eles, né? Eles gostam daquele barco, eles se identificam com os marinheiros, constrói uma autoridade para mim e para os líderes que faz com que as pessoas respeitem mais. Então, o caminho está nisso, sabe? Em não ser líder só na hora que está no palco, ser líder 24 horas por dia. A partir do momento que você é líder, você dorme líder e acorda líder, cara. Você não tem como desligar. Você é a referência, né? Eu vou tirar umas férias aqui, quando não estão me vendo. Cara, se um funcionário meu me encontrar podre de louco, bêbado num lugar aí, caindo e fazendo fiasco, e no outro dia eu tiver sério de terno lá, a imagem que vai ficar é a qual? Você é bêbado. Entendeu? Então você é você 24 horas. Não existe fantasia de líder, né, cara? Você não pode vestir uma roupa e chegar fantasiado de líder, que isso não vai te dar autoridade. A autoridade, ela é quando você é o que é, 24 horas por dia você é líder, né? Então eu tenho, por exemplo, a Isa, que trabalha comigo mais do que o tempo que o Maimuki existe, acho que 13 anos já. Ela fala que reflete o que ela aprendeu dentro da empresa até na casa dela. Então, ela é líder 24 horas. Ela entendeu que aquilo ali ela é líder, né? Ela não tem um cargo de líder. Ela é uma líder, né? E isso, ou você é ou não é, né? 24 horas, né? Então, tem que ser o tempo inteiro. Mas e você falou um pouquinho já agora, né? Da comunicação, enfim, como que você recomenda que eles melhorem? Porque eu vejo que o problema maior da liderança sempre é a comunicação. Sim. Seja do líder com o liderado ou vice-versa, né? Sim. Porque, como eu falei, às vezes você promove uma pessoa nos bastidores, você fala para ela, mas não comunica para a empresa, já é um problema de comunicação que vai gerar vários outros problemas. Sim. Você faz reuniões, você falou que faz reunião 1 a 1. Tem uma periodicidade que você faz essas reuniões, que você aconselha ou não precisa fazer, você só chama quando dá problema? Como que você recomenda, né, que os donos de restaurante ajam para que tenha essa comunicação realmente efetiva e que a pessoa consiga liderar? Porque você só dá o cargo e a pessoa também não conseguir executar porque outros não vão entender que ela é uma líder, vai gerar vários outros problemas dentro do restaurante, né? O que eu faço é fazer a pessoa entender que ela é líder, mas eu tô junto com ela, entendeu? Então, que ela não tá sozinha. Eu não abdico da minha responsabilidade, né? Eu falo, Isa, você é a líder agora, mas eu sou líder junto com você. Então, se você errar, eu erro junto contigo, né? Então, vamos alinhar as coisas aqui. Então, qual foi a pergunta exata que você fez mesmo? Me perdi aqui agora. Como melhorar a comunicação? No sentido de melhorar a comunicação, o que eu faço é acompanhar as decisões da pessoa que eu coloquei como líder e ajudar ela a ir corrigindo os erros até que ela se sinta confiante o suficiente consigo mesma e que a equipe também confie nela, né? Essa comunicação, esse alinhamento parte do princípio de que, sabe aquele negócio da mãe, a mãe dá bronca, o pai passa a mão, ou o pai dá bronca e a mãe dá carinho? Se você, como dono, colocou um líder que bate e você passa a mão, não vai dar certo. O líder vai ganhar o empoderamento dele perante a equipe quando ele decidir uma coisa, o mimimi vir para você e você falar a mesma coisa que aquele líder falou, né? Então, o alinhamento de bastidores é muito importante com relação aos problemas. O que eu falo para os meus líderes? Não minta para mim, não me esconda nada. E tudo que você decidir, eu preciso saber. Não estou dizendo assim, tomei água hoje, decidi tomar 2 litros de água hoje. Não, mas decisões importantes eu preciso saber. Porque assim, se alguém vir de mimimi por fora daquela decisão, eu vou dar o mesmo parecer que você deu. E isso vai mostrar para eles que não adianta eu correr para o Junte. Porque o que a Marlise fala, por exemplo, que é uma líder de cozinha, que eu tenho lá no Maimuki, é exatamente o que ele fala. Então, eles param de vir para mim, porque eles entendem que a Marlise é portadora da minha vontade e da dela também, entendeu? Então, aí começa a engajar. Esse alinhamento é muito mais de bastidores. Não tem uma quantidade de vezes ou um número mágico, porque uns líderes precisam de acompanhamento mais próximo e outros você decide uma vez com ele leva embora aquilo e você não precisa mais. Então, é muito mais do perfil do líder, mas uma coisa eu tenho certeza, quanto mais próximo você tiver no dia a dia da tua equipe de líderes, mais próximos a você eles vão ficar também e mais próximas as decisões que vocês vão tomar. Então, com o tempo,
vai ficando cada vez menos necessário esse acompanhamento próximo e você vai ter tempo para deixar os mais experientes mais soltos e os novatos mais próximos a você, né? Então, basicamente é isso. Mas aí como que você age, por exemplo, se às vezes eu chego lá e falo, Johnny, tive esse problema aqui com a Marlise, ou ela falou isso aqui, eu não concordo com ela, acho que esse aqui é o caminho, porque a pessoa fazendo isso, ela está tentando passar por cima da liderança vindo direto a você, né? Como que você faz e recomenda que os donos do restaurante façam nessas situações? Porque no começo, principalmente, é algo que vai ser muito mais frequente, né? Eu ouço a pessoa. Primeiro eu ouço o liderado dela, né? Então, tem a Marlise lá, que é a sushi woman responsável pela loja do Maimuki de Caçador. Se um auxiliar dela vem direto para mim reclamar de alguma coisa sobre ela, eu ouço a pessoa, mostro que estou interessado no que ela está falando, ouço essa pessoa, mas eu não faço nenhum comentário falando mal da Marlise ou dando razão para a pessoa. Eu ouço. Eu sou um bom ouvinte nesse sentido. Qual que é o retorno que eu dou para a pessoa? Eu preciso ouvir a Marlise para entender o ponto de vista dela e logo eu vou te dar o retorno. A primeira coisa que eu digo é, eu não escondo nada da Marlise, porque ela tem total confiança, a minha total confiança, entendeu? Aí a pessoa já se liga, pô, mas então tudo que eu falar para ele vai falar para ela, não tem esse negócio de joguinho, entendeu? Porque é aberto e claro. Aí eu chamo a Marlise e escuto ela. Marlise, aconteceu tal problema. Eu quero saber o teu ponto de vista. Eu não digo o que o outro falou. Eu ouço ela primeiro. E aí, dentro da minha cabeça, eu faço uma avaliação da situação e percebo se aquilo é um problema grave ou não é. Você consegue ter uma impressão de quem que é o errado. Aí eu conto o retorno que eu tive para a Marlise. A pessoa, eu ouvi isso da pessoa e a gente delibera sobre isso, né? Eu não espero encontrar o culpado ou não quero que a Marlise se justifique para mim. Eu quero entender o que levou a pessoa até aquela impressão dela, né? Se teve alguma conduta errada. E depois sento com os dois e digo perante os dois como que eu acho que a gente tem que resolver o problema. 90% das vezes o que acontece nesse tipo de situação é uma questão de sentimento e não um problema, né? Tipo, eu te olhei com a cara fechada, você imaginou que eu estava bravo com você, começou a criar um monte de hipóteses na tua cabeça que fizeram você mudar o teu jeito dentro do teu trabalho. Eu, como líder, olho você daquele jeito e começo a criar outras hipóteses na minha cabeça e, no fim das contas, a gente criou um problema que não existiu. Eu sempre falo para minha equipe, 90% do tempo que eu tenho que dedicar para a gestão de pessoas é para resolver problemas que não existem, né? E mostrar para eles que são problemas que não existem. Então, aí, esse alinhamento de fale você do que você sentiu, fale você do que você sentiu, já tira aquele peso, né? E todas essas possíveis hipóteses, e aí a gente cria um alinhamento e eu valido. Então, ó, percebeu que quando você pensou isso, a Marlise não pensou isso? Percebi. Percebeu, Marlise, que quando você pensou isso dela, ela não estava pensando isso? Percebi. Vamos tocar daqui para frente assim, sem esperar o pior dos outros e tal? Sim, e daí vou dando essa orientação para que elas vão conseguindo decidir por conta, né? Mas e aí você faz não vai se repetindo. Essa etapa você faz individual ou chama as duas e resolve, vamos... Primeiro só com uma, depois só com o líder, depois com os dois ou com a equipe inteira, se for necessário. Essa já era a minha próxima pergunta, que é justamente sobre fazer gestão de crises, né? Que, é isso. Cara, restaurante pega fogo, é impressionante. Eu não sei se por conta do horário de trabalho, carga excessiva de trabalho, eu não sei o que acontece, mas restaurante é um lugar que parece que a tensão rola solta, assim, tem... Óbvio, tem casos e casos, mas no que eu vejo na maioria é sempre gente estressada, principalmente na cozinha, acho que por causa da pressão e tudo mais, então tem muita crise, né? E uma coisa que eu percebo muito, quando a pessoa, por exemplo, vem falar para você, e você fala, não, eu vou conversar com ela. Você não perde um pouco da credibilidade no sentido assim, a próxima vez a pessoa não vir te procurar e começar a fazer fofoca? Já aconteceu isso com você? E como que você lida com isso? Acontece se ela não confiar que você vai resolver. Entendeu? Sempre que alguém vir te falar alguma coisa, você deve um retorno para ela. Então, assim, por menor problema que seja na tua visão, você tem que considerar que se para você é um problema que você está me falando, eu tenho que entender que é um problema. Ela eu não tá indo à toa, desmerecer o problema, entendeu? Então, se você chega para mim assim e fala, Junit, eu tô incomodado porque dobraram a folha do meu caderno aqui diferente, isso para mim é uma ofensa. Eu parto do princípio que você tá ofendido. Por mais que eu ache um absurdo, cara, eu parto do princípio que... Porque, cara, a gente não tem como medir a dor do outro, o nem sentimento que o outro tem, nem as crenças, entendeu? Então, eu parto desse respeito, né? Então, eu escuto primeiro. O segredo aí, para evitar isso que você falou, é realmente levar a sério o que as pessoas estão te falando e dar algum retorno, entendeu? Então eu não diminuo o problema de ninguém, mas eu explico o meu ponto de vista.
falo, olha, eu acho que isso não é um problema de verdade, Henrique, né? E aí explico para você. Mas se para você isso é um problema, a gente vai dar um jeito de melhorar. Então é um jogo de equilíbrio na balancinha antiga, aquela, né, que você colocava dos dois lados das coisas. Então quanto mais você colocar atenção, cuidado, respeito de um lado da balança e críticas do outro, se você tiver crédito de respeito, de atenção aos detalhes, de crença, de cuidado mesmo, quando você criticar, a pessoa vai dizer, pô, mas o Junti sempre foi um cara legal comigo. Talvez essa crítica faça algum sentido, né? Então, reunir só para criticar nunca dá certo. Você tem que inverter essa chave, né? Você tem que reunir para resolver problemas, para olhar pelo lado da pessoa, pelo prisma da pessoa, pelo ponto de vista dela, para daí conseguir criar esse laço de confiança para ela dizer, eu posso falar para o Junti porque ele vai resolver. Ele não vai fazer mais confusão. Porque tem aquele líder, né, que escuta os dois e quer que pegue fogo. Tipo, Sim. fecha numa jaula e tranca e diz, agora se matem, né? E esse é o tipo de líder que perde a confiança. Agora, se ela vem e fala para você, você comprova para ela que você vai resolver de alguma forma, você não vai perder a confiança, né? Ela vai acreditar mais ainda em você, né? Então, essa é a diferença maior aí. E voltando só um pouco na comunicação ali, esqueci de perguntar isso, porque quando você está junto, vamos supor, tá, você, o líder e o liderado, você está ali, está vendo aquela situação e aconteceu alguma situação que você identificou que é errada. Você vai direto na pessoa e chama atenção e resolve, ou você chama o teu líder, explica para ele aquela situação e fala para ele, para a próxima vez talvez ele resolver, porque na hora... Vamos supor que é uma coisa sim que precisa ser resolvida na hora, não é algo que dá para deixar para depois. Você deixa passar e depois explica para ele, ou você vai lá e, cara, passa por cima do líder, né? Resolve e depois fala para ele, ó, você devia ter feito isso, tal. Eu resolvo primeiro e depois oriento a pessoa, porque eu mostro tanto para o líder quanto para a equipe que a decisão do líder tem o meu aval. Então, se a decisão do líder sempre tem o meu aval, a minha decisão também tem que ter o aval do líder. É um jogo de equipe, entendeu? Então, os meus líderes nunca vão dizer que o que eu falei eles não fariam. Da mesma forma que eu nunca digo que o que eles fizeram eu não faria. Entendeu? Isso é uma coisa. Eu falo para eles, gente, eu tenho que poder ficar de costas para vocês sem medo de levar uma facada. E vocês têm que saberem que por ser o líder de vocês, eu vou defender vocês independente do que vocês estiverem fazendo atrás de mim. Se tiver 10 pessoas que eu estou liderando nas minhas costas e alguém vir e falar qualquer coisa, por exemplo, que tem alguém com uma faca apontada para mim, eu tenho que dizer que não sem olhar para trás. Esse é o nível de confiança que a gente precisa estabelecer, entendeu? Então, por isso não tem problema nenhum eu resolver o problema e depois orientar o líder para que aquilo não aconteça mais. Entendeu? Entendi. E falando um pouco sobre financeiro agora, a gente falou sobre, por exemplo, contratar alguém, uma mentoria para ajudar nisso, né? E da mesma forma, no início a gente começou a falar que você forma líderes para que você compre o tempo delas e você tenha mais tempo. E na minha visão, esse é o maior benefício. Você formar liderança para que você tenha mais tempo para se dedicar em outras coisas. Sim. Qual é o impacto financeiro que essas duas ações têm? Porque o que eu percebo assim que às vezes os donos de restaurantes têm muito medo de... Primeiro, formar líderes, né? Porque a pessoa não vai fazer como ela faz, a gente já falou sobre isso. Mas o segundo é realmente financeiro, porque às vezes eu não tenho como pagar para essa pessoa o que o cargo de liderança vai exigir, porque ela vai ganhar muito mais. Eu também não sei se existe um indicador de quanto é esse mais, tipo, quando o cara chegar na liderança ele vai ter X%, enfim, se é variável de cada um, mas acho que é importante a gente falar desse financeiro mesmo, de como que essas três coisas impactam diretamente no caixa do restaurante. Vamos dividir, vamos falar da primeira então, qual que é a primeira? A mentoria. A mentoria. Contratar alguém para ajudar. Tá, primeiro de tudo, investimento tem que gerar retorno. Né? Então, assim, você não está jogando dinheiro fora contratando alguém para te ensinar alguma coisa. Você tem que entender que essa pessoa vai te trazer um conhecimento que você não tem e você tem que pegar esse conhecimento e gerar mais riqueza para pagar o investimento que você fez no negócio, né? Nessa mentoria. Se você confia que a pessoa que você vai contratar vai te trazer retorno, você tem que contratar. Não existe retorno sem investimento. Você não pode primeiro colher os frutos para depois pagar essa pessoa. Né? Então, você está comprando conhecimento dela para que você aplique, pague ela e tenha lucro com isso a partir de então. Então, esse é o ponto de vista que tem que enxergar. Junti, eu estou sem dinheiro, meu caixa não tem que arrumar. Porque é isso que vai fazer o teu caixa voltar ao normal. E o que eu vejo na maioria das vezes é um movimento ao contrário. Quanto menos dinheiro eu ganho, menos eu quero investir para ganhar, para salvar a minha empresa e daí cada vez vai piorando mais, né? Então esse é o primeiro ponto. Tem que entender que se o conhecimento que você vai contratar é algo que realmente vai te gerar riqueza, sim, contrate. Mas você tem que estar seguro disso.
entender que você vai contratar alguém para te ensinar, não para fazer por você. Esse é o segundo ponto, né? Eu vejo que a mentoria, por exemplo, vai te economizar muito tempo, esforço e já vai trazer um processo alinhado, executado, testado, que vai encurtar esse espaço para que a pessoa ganhe mais tempo para, no caso, que é o segundo item, formar o líder e que isso vai gerar impacto também no financeiro dela, né? Claro, com certeza. Exato. Tem que entender isso. Não adianta. Conhecimento tem valor, gente. Não é só o nosso prato de comida que tem valor, né? A gente tem como empresário essa falsa impressão de que só o que vale é o que a gente faz e o que a gente serve. E não, o que as outras pessoas sabem também tem valor. Né? A gente tem que entender isso também. Mas esse segundo item, o que eu quero dizer é assim, eu ter um líder vai me fazer ganhar mais dinheiro? Sem dúvida, né? E isso é uma outra questão, né? O que você precisa deixar claro para a pessoa é que você vai pagar mais para ela desde que ela gere o resultado esperado. Só que você tem que entender que leva tempo para isso, né? Então, por exemplo, hoje a gente estava analisando o DRE do Carolis Café, que é o nosso café novo, né? Parece, analisando só os números, que a nossa folha de pagamento está muito inchada, né? E aí o comitê gestor me questionou, tá, Jundi, mas então tem que cortar a equipe aí, ó, tem muito dinheiro em salário. O que eu expliquei? A gente fundou o Carolis Café não para ser uma loja, para ser várias. Então eu preciso ter mais líderes do que precisa ali para treinar eles e para preparar eles para quando a gente tiver 2 lojas conseguirem dar conta das 2 e naturalmente a gente vai diluir esse salário dos líderes por 2 lojas. Então o que a gente está fazendo é sacrificar um pouco o caixa dessa loja agora, investindo para que no futuro, quando a gente tiver 2, a gente já tenha um líder preparado. Entendeu? Então, o investimento às vezes não é de um dia para o outro, ele leva um pouco mais de tempo. Sim. E você tem que estar disposto a fazer isso. Eu fiz isso por 9 anos. Tirei muito menos do que eu poderia para mim, para poder pagar salários melhores para líderes que eu nem precisava ter ainda na época, mas já pensando em 5, 6 lojas, 4 como eu tenho agora. Né? Então, eu já tinha uma estrutura de liderança quando o Maimuc era uma loja. Mas eu já sabia que a gente ia abrir outras e que esse era o grande objetivo e estava investindo para que no futuro eu pudesse escolher. E hoje eu tenho a estrutura, que na maioria das vezes quando cresce a pessoa quebra, né? Por um gargalo, porque ela tinha uma estrutura enxuta para uma loja e daí quando multiplicou não conseguiu replicar, dar conta, né? E que indicador que você usou para entender que estava com a folha de pagamento a mais? Tem algum indicador que você olhou e tipo, cara, somei aqui e realmente está mais? O CMV mais a folha não pode passar de 50% do faturamento. Né? O CMV mais os salários não pode passar de 50%. Se você não entendeu o que é CMV, custo da mercadoria vendida, dá uma olhada no nosso canal aí, a gente já falou várias vezes, mas basicamente esse é um indicador que eu sigo. 50% somando CMV mais, se o teu CMV é 30%, 30 tem 20% para gastar, né? Com relação a isso. Entendi, legal. E o terceiro item, então, que faltou ali dessa parte financeira, é que eu pedi assim, se tem uma porcentagem, algo que, sei lá, tem um número de mercado que a pessoa vai subindo na escada, quanto é esse a mais que ela vai ganhar? Eu acho que assim, tenho certeza. Existem médias salariais para cada região que se pagam por cargos assim, mas eu nunca olho para essas médias, cara. Eu acho que você tem que olhar para o retorno que aquela pessoa dá para a tua equipe. Não adianta ela ganhar um salário de R$2.000 se ela te gera 500 de riqueza. Não adianta, né? Então, eu estou olhando diretamente para o retorno que essa pessoa, para a diferença que ela faz na minha empresa. Porque se ela está ali e gera um impacto grande a ponto de levar a minha empresa para um outro nível, para um resultado melhor, não tem por que eu não pagar bem ela, entendeu? Sim. Então, internamente a gente tem algumas escalas salariais que são baseadas pela média, mas o que eu avalio realmente é o impacto que essa pessoa tem, né? Então, por exemplo, a gente tem alguns líderes no grupo que tem cargo de confiança, que é 40% a mais além do salário por remuneração, enfim, que é uma categoria permitida, não bate ponto, tem um trabalho realmente de dono, né? Então, eu já tenho algumas pessoas assim e não tenho problema nenhum de pagar um pouco a mais quando o resultado está vindo, né? Então, por isso da gestão aberta. Ao acompanhar o resultado que a empresa está tendo, eles sabem onde que o trabalho deles está impactando. E se eu posso ou não pagar mais para eles. Entendeu? Então, o que eu digo? O próximo nível está aqui.
Se a gente chegar, eu vou saber recompensar vocês. Antes da gente chegar no próximo nível, a gente está pagando o melhor que pode para vocês. Isso também motiva eles a querer levar a empresa para o próximo nível, né? É isso que eu ia te pedir. Como que você mede o sucesso? Você define esses níveis? Hoje meu faturamento está em 50, meu próximo nível é 60. Porque também é algo bem comum e errado que eu vejo. Eles, cara, eu quero sair de 50 para 100. Mas o que você vai fazer para chegar em 60, 70 e tal? Como que você define os próximos níveis? E principalmente como que você mede o sucesso? Porque quando o cara tá ali no começo, né? Vamos supor, ele era auxiliar, enfim, começou agora a ajudar na cozinha, não vai ter um impacto muito grande no resultado final que ele está fazendo, porque ele vai continuar executando as mesmas tarefas. Vai ter mais impacto no dono do restaurante, que vai ter mais tempo, ele vai sentir que tem mais tempo. Só que também nem tanto, porque às vezes ele vai ficar ali ensinando a pessoa mais vezes, né? Ele vai ter que se dedicar um pouco mais a isso. Então, principalmente nesse começo, como que você mede o sucesso para entender que, realmente está funcionando, isso aqui está dando certo, esse cara está merecendo esses 500 a mais? É histórico, cara, né? Então eu olho assim, faturamento é ego, né? Já falei disso, né? Então, assim, claro, a gente projeta um faturamento maior para ter, em termos de objetivo de vendas, né? De ter uma métrica de quanto a mais precisa vender. Mas o que eu mais olho é o percentual de lucro líquido no final. A última linha lá, né? Paguei tudo, quanto que sobrou, né? Faturei tanto, vendi tanto, quanto que sobrou lá no finalzinho lá, quanto que sobrou. O que eu olho é isso, né? Porque o faturamento é ego. Não adianta vender 7, 8 milhões de reais por ano e ficar devendo. É ego, né? Eu digo, eu vendo 8 milhões de reais por ano. Porra, dinheirão do caramba, né? Mas eu preferia e ficar devendo, mas eu preferia faturar 100 e botar 50 no bolso, né? Então, tem que entender isso, né? Então, eu olho para esses indicadores. Então, quando você me pergunta, tá dando certo o trabalho? Cara, mas é só um auxiliar. Cara, mas esse auxiliar tá fazendo uma tarefa que vai dar mais tempo pro líder dele olhar se o CMV está em dia, se a gente não está desperdiçando, se a cozinha está limpa, se os pratos estão indo bonitos, que vai impactar muito no nosso faturamento. E se esse líder fizer isso, a gente vai entregar um produto melhor, que vai me dar tempo também, né? Entregando um produto bom e que os clientes não reclamam, eu também não preciso olhar tanto para a cozinha e tenho tempo para olhar para o futuro, para outras estratégias. Então, cara, tudo impacta no resultado, né? Então, eu meço assim, eu olho o indicador no final do mês. Quantos por cento de lucro deu esse mês? Tá bom, então. Estamos subindo esse percentual de lucro, então está funcionando, né? Se não está, onde que a gente tem que trabalhar? A gente identifica e vai controlando assim. Então, o resultado é lucro, cara. Não adianta, né? Como medir isso? É lucro. Você está dando lucro, quanto de lucro? Cada um tem uma régua. É dinheiro no bolso, né? É dinheiro no bolso, não adianta, né? Então, aí o restaurante lucrativo fala disso, né? Como fazer para pôr dinheiro no bolso no final do mês, né? Não só para girar dinheiro. E no começo do podcast eu te pedi qual que era o primeiro cargo. Você falou que cozinha. Cozinha. E da mesma forma, a pessoa que está na cozinha, ela vai se livrar para fazer outras coisas. Então, o que essa pessoa vai fazer, a primeira coisa que ela tem que fazer é financeiro, é CMV, é ficha técnica, enfim, é isso? É entender os indicadores e estabelecer quais são os objetivos. Esse é o primeiro ponto. Para depois orientar a tua equipe para que vire normal criar esses objetivos, para você ter tempo como eu de pensar em expansão, em novos negócios, enfim. Em crescimento. Porque a operação está fluindo ali, né? Primeiro é ganhar tempo para definir a estrutura da tua operação para que ela seja sustentável. Para daí você ter tempo para pensar no próximo passo. No caso é definir os indicadores, então. Definir os indicadores e traçar os indicadores. Quais indicadores? Margem de lucro líquida no final do mês, percentual. Se o cara hoje... Então, vamos só voltando. Se ele está lá na cozinha e tal, então ele vai parar, ele vai contratar alguém, vai promover e tal, ele vai fazer isso. Nessa ordem, ele tem que ter esses indicadores para depois ele tomar as decisões. Você coloca um líder de cozinha e vai para o administrativo. Isso. Né? Sai do operacional. Você tem que sair do operacional e pensar no teu negócio. O que você vai fazer? Você vai levantar números, você vai fazer preço de venda, você vai ver a tua margem de lucro, você vai ver tudo isso, né? Mas na ordem, então. Quero na ordem. No detalhinho. Tá, vamos lá. Primeiro, CMV. Primeiro indicador que você tem que definir. CMV, custo da mercadoria vendida. Quantos por cento do teu faturamento você está investindo em compras? Esse é o primeiro indicador. O segundo que é importante depois do CMV é quanto divide o faturamento pela quantidade de funcionários que você tem. Se você estiver ganhando 20 mil reais para cada funcionário, você está voando. Se você estiver ganhando 10, ok. Se você estiver abaixo de 5, é um problema. 5 mil reais? 5 mil reais por funcionário. Mas se meu restaurante fatura 20, já não vai dar. Se você fatura 20, você tem que ter um ou dois funcionários dentro da operação. Você então mais sempre vai funcionar. Sempre vai funcionar. Tá.
Porque isso é para ver se você tem uma equipe muito inchada, entendeu? Eu peguei um restaurante, cara, outro dia, fiz um orçamento, não cheguei a fechar a mentoria. Ele tinha 38 funcionários na operação. E faturava quanto? Você lembra? Não posso falar. Não lembro de cabeça, na verdade. Mas era muito pouco, né? Eu só dividi o faturamento pela quantidade. Falei, cara, teu problema é a equipe. Tem muita gente aí. Tá tipo o serviço público, né? Muita gente para pouca execução. Tem esses dois indicadores. O CMV, que é o do estoque. Sim. O indicador do tamanho da equipe, mas que é o faturamento colaborador e os 20%. Você mede a equipe por esses dois indicadores. Isso. 20%. Pelos 20% a gente falou antes que somado o CMV, mais a folha salarial não dá 50%. Esse é o indicador de quanto você está gastando proporcional. Estou falando, esse indicador de dividir o faturamento pela quantidade de funcionários é o quanto que cada funcionário está botando de caixa na tua empresa por mês, de venda, entendeu? Porque a função do faxineiro impacta também no resultado. Então, você tem que contar esse faxineiro e dividir. Né? Então, cada funcionário meu aqui gera de faturamento 15 mil reais, 20 mil reais, entendeu? O que eu tenho visto é que quem está acima dos 15, cara, para 20 mil por pessoa, está tendo lucros muito bons, né? Então, se o teu CMV estiver abaixo de 30 e você vender mais de 15, 20 mil reais por funcionário, você provavelmente vai ter uma margem de lucro muito boa, que é o terceiro indicador, a margem de lucro líquida, não o faturamento, a margem de lucro líquida. Eu vendi 100 mil, quanto sobrou para mim de verdade no meu bolso no final do mês, no caixa da empresa no final do mês. Tirando esse tudo, é o terceiro. né? Funcionário, tudo. Impostos... Líquido, assim, né? Quanto que sobrou. Isso são 3 indicadores. Acima de 10%, você está bem no setor, muito bem no setor da alimentação. 10%, 15% de lucro no cenário que a gente vive hoje, líquido, mas líquido mesmo, né? Tipo, de verdade mesmo, é uma grana boa já muito boa. Já houve épocas que a gente conseguiu ganhar mais, mas no cenário atual é isso aí que eu tenho visto e conseguido executar também. Né? Pode ser que para você que está assistindo seja pouco, para você que está assistindo seja muito, mas é a média. Né? Estamos falando de média aqui. Entendi. Então, no primeiro CMV eu vou olhar estoque, o segundo eu vou olhar a equipe para ver se está bem dimensionadas, né? Para entender, e o terceiro lucro, aí se tiver abaixo... Pode ser, qual indicador seria a ficha técnica, por exemplo? Analisar as fichas técnicas ou nesse momento já tem que ter feito isso? É que o CMV, a quantidade de funcionários e a precificação impactam diretamente no lucro, né? Então eu olho esses porque daí, se não estiver dando lucro, pode ser a equipe mal dimensionada, pode ser a formação de preço, que daí eu vou para a ficha técnica, ou pode ser o estoque, o CMV. Esses 3 são os maiores problemas. Fora disso, não tem impacto significativo. O trio de ouro do restaurante. Fora disso, não tem impacto significativo no resultado. Então, são furos menores no encanamento para você procurar. Né? Esses são os grandes. Né? Então, se você pegar por aí, sempre que eu vou fazer uma mentoria para salvar algum restaurante, eu vou por aí e, na maioria das vezes, a gente já descobre a maioria dos problemas ali. Entendeu? A maioria dos problemas ali. Caramba, animal. Eu até esqueci de falar no meio do episódio. Se você está curtindo, deixa um comentário. Depois dessa sacada aí, foi impressionante. Acredito que se eu fosse dono do restaurante, nesse momento estaria fazendo um checklist do que a gente falou aqui para executar, enfim, e mapear. Então, deixa um comentário, se inscreva no canal, curte o vídeo aí, é bem importante para a gente. Isso ajuda bastante para a gente entender o que vocês estão achando, o que vocês estão sentindo que a gente está falando aqui. A gente se dedica bastante para trazer o melhor conteúdo e fala abertamente, né, das experiências que a gente tem. Então, se inscreve aí que vai ajudar bastante. A gente já está chegando no final, faltou bastante coisa, mas se a gente for se aprofundando muito, a gente poderia ficar aqui, sem dúvidas, umas boas 3, 4 horas falando, né? Posso dar a última sacada só antes de você continuar? Pode. Depois dessas 3, se você tiver certeza que esses 3 pontos estão certos, daí sim marketing. Daí depois é marketing, daí é alavancar para girar mais. Antes disso, não. Deixa eu ver. Então, como que... Para a gente encerrar, eu anotei muita coisa aqui. A gente não falou tanto... Falou, mas não falou, né? De feedback, enfim, de como que você fala para as pessoas, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. Mas uma coisa assim que eu acho que é muito importante, como que você faz para equilibrar a autoridade com a proximidade? Porque você falou antes assim, se você for próximo dos teus liderados, eles vão se aproximar de você. Mas como que você equilibra isso para não perder a autoridade também? Porque, às vezes, quando a gente fala em ser próximo, as pessoas levam muito no tom de eu tenho que brincar. Óbvio que tem que ser um ambiente divertido, mas vai ter momentos que você vai ter que ser sério também, você vai ter que chamar atenção e tudo mais. Como que você equilibra isso? Exatamente da maneira como você falou. Tem momentos que as coisas estão bem, que os indicadores estão bem.
que a equipe tá num astral legal, que você vai brincar com eles, vai participar daquela vibe e vai mostrar o quanto é bom estar nesse clima. Porque isso não é uma questão que tem que ser planejada, né? Uhum. Quando você se sente bem, naturalmente você tá bem lá dentro e isso flui, né? Então eu brinco, eu me divirto, eu faço piada, a gente pega no pé quando a coisa tá boa. Mas quando tem algum indicador que tá fora, eu não solto os cachorros neles, entendeu? Eu sou sério, sou firme quando precisa ser, mas eu explico por que eu tô sendo firme, entendeu? Uhum. E aí eles lembram da balancinha. Pô, quando a gente tá bem, quando a gente tá acertando, o clima aqui é tão bom, o Juni tá sempre bem aqui, a gente se diverte, a gente pode falar sobre o que quer com ele e tal. É justo que ele, por esse indicador ter sido perdido, que ele fique mais rígido com a gente, que ele cobre mais, porque quando você começa esse trabalho de ficar próximo, de se divertir, de brincar e tal, às vezes as pessoas entendem que a responsabilidade não existe mais, que agora virou brincadeira. E por isso, né? por isso que eu pedi de como equilibrar nesse sentido. Isso, sabe? mas é saber brincar na hora de brincar e ser sério na hora de ser sério. Não existe um líder que consiga o tempo inteiro ser o cara brincalhão. Uhum. E não existe o líder que consiga ser o tempo inteiro o cara duro, porque ninguém vai ficar perto dele, entendeu? Então, saber ser você mesmo e se permitir sentir os momentos da empresa, ser duro quando precisa, né? Ser calmo quando precisa também, saber conduzir as situações, faz com que a credibilidade aumente e a proximidade naturalmente aconteça. Eu não estou dizendo que você tem que convidar teu funcionário para fazer churrasco na tua casa, que você tem que resolver os problemas da vida dele, não é isso, né? É saber dizer que, ó, eu não sou teu pai, eu sou teu patrão. É diferente, né? Essa relação, e às vezes, principalmente com esses jovens que estão vindo hoje, é um valor que está muito misturado e difícil de conseguir mostrar para eles que o empresário não é pai, né? Sim. Ele é empresário, é diferente. Falando sobre valores, acho que a gente não podia terminar sem falar de cultura. Até achei engraçado que você não mencionou, porque você já falou várias vezes em outros podcasts, inclusive que quando tem essa gestão de crises, você chama eles e fala sobre a frase do quadro, né? Sim. Que você tem lá, enfim. Como que forma a cultura? Porque para você formar líder, você tem que ter uma cultura que esse líder vai levar essa cultura. Sim. Só que a cultura, ela é da empresa, mas ela parte do dono, Sim. né? Então, não é que a cultura é do dono, ela é da empresa, mas é o dono que vai definir quais são os valores, porque a empresa precisa representar o dono, afinal é dele, né? Pelo menos no começo, né? Exatamente. Então, como que você faz para definir a cultura e principalmente para passar essa cultura? Porque ela vai passar primeiro para o liderado, que vai passar para o outro liderado, enfim, que você vai garantir que aquilo ali esteja realmente funcionando, né? É explicando por quê. Se eu vou ser duro com você, eu explico por que eu estou sendo duro com você. Eu não sou apenas duro. Eu digo, ó, eu estou cobrando de você isso, porque isso daqui é o que era o nosso objetivo, é o nosso propósito, é o que a gente acredita aqui na empresa. Então, só voltando, a primeira coisa para formar a cultura é ter um propósito bem definido e alinhado. Um propósito bem definido, saber para onde você está levando a empresa, né? Então eu digo, Henrique, eu estou sendo duro com você porque essa decisão que você tomou não nos leva para a direção que a gente precisa ir, né? Não nos leva para a nossa porta da igreja. Então eu preciso que você saiba que isso que você fez não fecha, não é legal com a empresa. Por que você fez isso? Né? Então vamos corrigir aqui. E sabendo que se eu falar com você, eu digo que eu não desisto de ninguém, eu tento ao máximo salvar as pessoas, mas se precisar demitir, eu vou demitir. Se precisar cortar, eu vou cortar, se precisar dar uma canelada, eu vou dar, porque às vezes é necessário, cara, entendeu? Então eu já tive pessoas, líderes que eu chamei e falei assim, olha, pessoas que são líderes hoje, né? Eu chamei e disse assim, estavam lá no cargo de auxiliar lá, nessa oba-oba, misturando responsabilidade com brincadeira e tal, e eu chamei uma pessoa, várias já, mas umas 2 ou 3. Chamei um guri, que é um caso específico, assim, que eu me lembro, guri, para quem é de outro estado, chamei um rapaz, né? Um piá, um menino. Tem vários jeitos de chamar isso. Chamei um jovem que estava trabalhando comigo nessa época e falei para ele, olha, cara, eu te chamei aqui para te demitir. Mas eu vou te explicar o porquê que eu te chamei aqui para te demitir e eu acredito que você pode melhorar. Mas do jeito que você está entregando, o caminho mais natural é a demissão. Mas eu não desisto de ninguém. Então, se você corrigir isso que eu vou te falar aqui agora e levar a sério o que eu estou te falando aqui agora, você vai ficar. Senão, não. Ficou claro para você? Fiquei. Ficou. E o cara desenrolou, virou líder, saiu para montar a empresa dele e está voando aí hoje, entendeu? Então, pô,
você não pode desistir de ninguém, mas você também não pode levar o mundo nas costas e resolver o problema do mundo inteiro, porque não é assim que funciona, né? Sim. Então, isso eu deixo muito claro para as pessoas o porquê que eu estou sendo duro, entendeu? Claro que quando você vai elogiar, você não precisa explicar por que você está elogiando, né? Sim. Você elogia. Mas quando é uma puxada, assim, que você tem que dar uma canelada, ser duro mesmo, você tem que explicar o porquê, para ela não distorcer o motivo da canelada e virar vítima, né? Entendeu? Sim. Uma vez eu participei de uma palestra do Thiago Concer, e a gente não falou de demissão, porque, enfim, acho que também não cabia aqui, mas... E eu lembro que ele falou, se você for demitir alguém e a pessoa ficar surpresa, a culpa é tua. Eu estava nesse treinamento e levo isso para minha vida também. Eu acho que se você chama alguém para demitir e ela não sabe que pode ser demitido, você falhou como líder. Você não deixou claro o suficiente para ela. Né? E eu levo isso, por isso que eu explico todas as caneladas, as puxadas e tal, para que se chegar a hora de eu ter que desligar, a pessoa já saiba, já espere, né, isso de alguma forma. É importante na hora do feedback, além de mostrar o porquê, mostrar a consequência daquilo, né? Claro. Se você, esse caminho que você tomou teve essa consequência para a pessoa também entender. Isso é até uma dúvida que eu tenho, como que você monta os valores? Porque, por exemplo, se você me fala para chegar na porta da igreja e eu tô indo, mas você me chama a atenção e fala, cara, não é desse jeito que é para você chegar na porta da igreja, eu estou oferindo algum valor. Claro. Porque afinal eu estou seguindo para aquele objetivo. Sim. Na minha visão, pode ser que eu estava correto. E isso tem muito a ver com a cultura. E você tem valores centrais, cara, são esses aqui, você apresenta, tipo, ó, são esses aqui, esses 5 são os nossos valores, eles são inquebráveis ou eles não são quebráveis, porque tem algum valor que às vezes a pessoa pode ferir, você chama a atenção dela e fala, ó, você feriu esse valor. Mas tem outros valores, por exemplo, na minha empresa, se a pessoa, se ela não é íntegra, é um valor que é inquebrável para mim. Não pode quebrar. Então, se ela não está sendo íntegra, cara, é rua. Ela já entra sabendo disso, entendeu? Sim. Tem algum valor que você coloca, tipo, cara, isso aqui não pode acontecer, ou isso aqui pode, você deixa isso bem definido ou não? Muito claro. Respeito, atenção aos detalhes e união. Esses 3 eu vou cobrar sempre. São valores para mim. Prestar atenção nos mínimos detalhes das coisas. E não estou dizendo, o Juni tem toque, o copo sempre tem que estar assim. Não, é entender que se você está de aniversário e escolheu uma imuki, cara, é uma ocasião muito especial para você. A gente tem que prestar atenção nos detalhes daquilo. Se você quer um bolo lá, cara, a gente tem que prestar atenção naquilo. Né? Se eu vou te chamar para te dar uma bronca, eu preciso ter cuidado na forma como eu vou fazer isso. Então, respeito, atenção aos detalhes e união. Se você está indo para a porta da igreja, mas está faltando com respeito para conseguir chegar na porta da igreja, eu vou te chamar e vou te repreender a ponto de te dar conta se você não quiser agir com respeito, né? Atenção aos detalhes e união. Esses 3, para mim, têm a capacidade de mudar tudo dentro da empresa. Então, eu coloco esses 3 como qualquer coisa, né? Então, mas, claro, roubo, furto, essas coisas que já aconteceram comigo, inegociável, né? Rua na hora, né? Não tem... Isso... É importante falar que os valores eles não são só para os líderes e liderados, ele é para o dono também, né? Exato, não adianta você cobrar que a pessoa seja íntegra e não ser. E não ser, exatamente. Não adianta, né? Não adianta eu dizer, eu respeito para mim é um valor e ficar falando palavrão para os outros, xingando, gritando, alterando a voz. Não é isso, né? Então, como eu digo, se você é líder 24 horas. Você tem que respirar aquilo que você prega. Senão, você não vai ser um exemplo. Eu espero que quando eles assistam o meu podcast, eles me reconheçam. Quando eu estiver lá dentro da empresa, eles me reconheçam. Se eles me verem em qualquer lugar, eles reconheçam. Dizer, esse é o cara que é o meu líder. Ele não está sendo outra pessoa comigo e outra lá, entendeu? Tem que ser direto, 24 horas. Mas aí os valores, como que você garante que o teu liderado, né, que você formou, o líder, ele vai estar levando isso para frente? É observando ou... Cara, não tem como garantir. Na verdade, essa é uma verdade nua e crua. Você não pode garantir que o cara vai fazer aquilo. Mas por estar próximo, acompanhando e checando isso, né? Não, vamos fazer um checklist aqui, ver se o cara cumpriu isso ou não. Não é isso. Mas você sente no dia a dia se aquilo realmente está sendo feito, se está valendo ou não. Só que quando isso está muito claro, Henrique, acontece um benefício muito grande que é todos cobram todos. Entendeu? Quem interiorizou aqueles valores vai cobrar naturalmente outras pessoas. Isso faz com que a tua equipe fiscalize o líder fiscalize a equipe e que qualquer um que não concorde com aquilo naturalmente vai ser expurgado, né? Sim. Não sei se essa é uma palavra boa, mas naturalmente vai ser afastado, né? Demitido pela própria equipe, né? Então, ao passar do tempo, pessoas que não caminham nessa linha ou que não têm esses valores, automaticamente a equipe já diz, o Henrique não serve, ele não interioriza, não é um valor para ele o respeito, ele não dá valor porque a gente está fazendo aqui.
vamos tirar ele, né? A própria equipe começa a trabalhar em conjunto. Exato. E o difícil é convencer 50% mais um. A partir do momento que você conseguir pôr na cabeça 50% mais um da tua equipe, quais são os valores, a porta da igreja e o que você precisa fazer para aquilo, naturalmente as coisas vão andar. Porque daí qualquer um que fale mal da empresa pelas costas vai ser repreendido, qualquer um que tente agir de má fé vai ser repreendido também, e assim as coisas vão cada vez mais alinhando. O que cansa muito, que desgasta muito, é chegar nos 50% mais um, e várias vezes a gente pensa em desistir e acha que não vai dar certo, mas eu nunca deixei de acreditar. Sim. Então, para deixar bem claro, a gente não falou isso de forma bem explícita, mas delegar não é delargar. Se eu te dou a função de financeiro, eu tenho que continuar acompanhando você fazendo o financeiro, até para ver se você está fazendo, está garantindo a cultura, está fazendo as coisas. Não posso simplesmente... que eu vejo muito dono de restaurante fazendo isso, né? Coloquei o cara na liderança, agora se vira, o problema é teu. Você não está dando o restaurante pro cara, você está dando uma responsabilidade para ele, né? Eu já peguei casos de alunos que, então, contratei um diretor financeiro, então agora não vejo mais o banco, nada, né? Daí é pedir para morrer, né, cara? Então, vou para a praia e a empresa vai sozinha, não é, né? Às vezes me vem tirando férias, dando uma volta, onde ficou? 20 dias, 15 dias viajando, e a empresa e quem que cuida? Sempre me perguntam nesse sentido, né? Mas está todo mundo sabe que a responsabilidade, eu deixo claro que a responsabilidade ainda é minha, né? Mesmo tendo alguém para fazer, a responsabilidade é minha. E se eu deixei alguém lá é porque eu confio, né? Não estou deixando de qualquer jeito, né? Não estou dando a minha empresa. Então tá bom. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, aproveitado, enfim, a gente não conseguiu se aprofundar tanto, porque acho que dá para fazer até mais um podcast sobre isso, tem muita coisa ainda para falar. Anotei bastante coisa aqui, mas nosso tempo também é curto, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Um abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu.